Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Costa, sou estrategista financeiro e eu tô aqui hoje para falar sobre dólar, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo nas últimas semanas, como você está vendo. O dólar vem subindo, né? Sobe bastante, sai ali de R$ 5, até um pouco menos de R$ 5 no começo do ano, vai para 5,10, 5,20, já está em 5,40 e muita gente falando que vai chegar a 6, a 7, a 8. Será? Diz para mim aqui nos comentários o que você acha. Mas para te explicar o porquê que esse dólar está subindo dessa maneira, eu preciso te explicar um conceito, tá? E esse conceito é o conceito da oferta e da demanda, e você precisa entender que a moeda, no caso aqui o dólar, assim como qualquer outra moeda do mundo, o real, a libra esterlina e por aí vai, também é uma mercadoria, tá? Então tem uma maçã é uma mercadoria, muito fácil de ser entendido, e se você imaginar que em algum momento está faltando maçã no mercado, aquelas maçãs que estão lá valem mais, né? Ou seja, como a oferta é baixa, a demanda ela é permanente, você tem um preço maior. A mesma coisa acontece se todo mundo começar a plantar maçã e inundar os mercados de maçã, a demanda novamente é permanente e com isso, como tem muita maçã no mercado, o preço dela vai cair, tá? Então a lei da oferta e da demanda, ela rege os preços em mercados de livre comércio. E a partir do momento que a gente entende que o dólar é uma moeda, assim como o real também é, fica muito claro de entender o porquê que o dólar está alcançando os patamares atuais. Porque está faltando dólar no Brasil. E aí você pode se perguntar, tá bom, Rafael, está faltando dólar no Brasil, mas por que está faltando dólar no Brasil? E para isso a gente precisa entender esses motivos que levam isso a acontecer. E aí, o motivo número um é a falta de compromisso fiscal do atual governo, né? Então, para isso, estou colocando aí na tela algumas manchetes que apareceram aí nos últimos meses, né? Por exemplo, com política de gasto é vida, Brasil segue trilha que levou à derrocada da Grécia, né? Como a Grécia antes da crise, o governo Lula quer que o Brasil leve a vida de país rico, sendo um país de renda média e distribui benesses para todo mundo sem ter laço no orçamento para fazê-lo. Isso aqui é a parte mais importante. A gente já vai falar um pouco sobre isso. E também a outra manchete aqui, Lula tem déficit quase igual ao do Covid, mesmo sem pandemia, né? A chance do déficit nominal ultrapassar ao registrado na pandemia é grande, gastos com a tragédia do Rio Grande do Sul piora a trajetória das contas. Então, o que acontece? Existe no governo, assim como na minha casa, na sua casa, a importância, a necessidade de você equilibrar as contas. Ou seja, você não pode ficar gastando mais do que arrecada. Afinal de contas, se você gastar mais do que arrecada, você vai ter que financiar isso com dívidas e essas dívidas vão te dar um custo financeiro. Esse custo financeiro vai dificultar que você feche as suas contas no futuro, né? Então, o Brasil ele tem um largo histórico de déficit, de descontrole fiscal, e esse atual governo fez um compromisso com o Congresso para que, no ano de 2024, não houvesse déficit. No entanto, o que o governo vem fazendo? Vem gastando muito, vem gastando mais do que arrecada, né? Por isso que vem aqui, ó, que o déficit nominal ultrapassa até mesmo na pandemia. E para que o governo honre esse compromisso com o Congresso, ele vem aumentando as receitas, né? Então tributou ali a blusinha da Shein, mudou uma série de regras tributárias e a partir disso ele foi aumentando a receita, tá? No entanto, o Congresso vem se tornando cada vez mais incômodo, né? Incomodado com isso, e com isso ele acordou e deu um basta, né? Falando o seguinte: olha, você não pode continuar fazendo o seu ajuste fiscal, ou seja, fechando suas contas no positivo no 2024, só pela linha de receita, ou seja, só tentando aumentar impostos. Você precisa cortar gastos, né? Então veja aqui duas manchetes que ilustram isso, que o Congresso devolve para o Palácio do Planalto parte da medida provisória que aumentaria o pagamento dos impostos pelas empresas, né? E lembrando que quando você aumenta os impostos pelas empresas, ao contrário do que a gente acredita, aumenta o custo para os clientes, tá? E aí outra manchete, né? Logo depois disso, o Haddad, a Tebet, né? Defenderam ali uma aceleração da gente de corta de gastos, né? Então, basicamente, espere-se que o governo, a partir de agora, comece a cortar gastos. Só que, com essa falta de compromisso fiscal, perde-se a confiança que o governo, que o Brasil, na realidade, honrará os seus compromissos, né? Porque se eu sempre gasto mais do que eu arrecado, em algum momento eu posso conseguir não honrar esses compromissos, né? Então, a falta de compromisso fiscal tira a confiança sobre o governo brasileiro, tira a confiança sobre o Brasil, e o gringo não gosta de incerteza, né? Então ele pega o seu dinheiro
e leva para fora. Se ele tira o dinheiro do Brasil, a lei da oferta e da demanda, né? Lembrar, dólar é uma mercadoria. Se eu tenho mais gente querendo vender os seus dólares para levar embora, o que acontece? Acaba que isso tende a aumentar o preço. Né? É isso que a gente está vendo acontecer. Além disso, existe um outro motivo que também é igualmente importante, que é o fim do carry trade, na realidade eu diria o carry trade desvantajoso. Né? E para isso, eu preciso te explicar o que é o carry trade. Tá? Imagina que é o seguinte, hoje, nesse exato momento, a Selic nos Estados Unidos está... a Selic no Brasil está em 10,5%, nos Estados Unidos está ali em 5,5%. Ou seja, a diferença de juros entre os países está em torno de 5% ao ano. Então, o que é isso? Tá? O investidor institucional, o investidor internacional, ele capta dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, 5,5%. No passado foi muito mais, né? É muito mais barato, né? 4%, 3%, 2%. Traz esse dinheiro para países desenvolvidos e, com isso, tira, né, o dinheiro dos países desenvolvidos, né, que ele tomou como crédito, e leva para países emergentes, como é o caso do Brasil, que pagam muito mais juros, porque tem um risco muito maior. E a partir disso ele ganha essa diferença. Essa diferença se chama carry trade, a diferença de juros entre os países que o investidor internacional ganha. Só que nesse momento a gente está num péssimo momento para isso. Por quê? Porque o Fed subiu os juros dos Estados Unidos para 5,5%, é o maior valor das últimas 2 décadas, né? Então tá aí a manchete, Fed mantém taxa de juros no nível mais alto em mais de 2 décadas pela quinta vez, tá? Então em torno de 5,5%. E aqui o Banco Central Brasileiro interrompe a queda de juros para 10,5%. Né? Com isso, essa diferença de 5% é uma diferença muito baixa. Por mais que ainda seja uma diferença relevante, é uma diferença que já foi muito maior no passado. Né? Já tivemos aí momentos onde essa diferença foi 7%, foi 8%, foi 10%, até maior do que 10%. Então, como o carry trade, que é essa diferença de juros entre os países, se torna desvantajoso, o gringo vai embora. Né? E com isso, a gente vê a saída de bilhões e bilhões de reais do Brasil. Então veja aí outras manchetes. Bolsa vê saída de 4 bilhões de reais de investimento estrangeiro só nesse mês, né, no mês de junho, que estamos fazendo esse vídeo. E perda em 2024 passa de 40 bilhões de reais, ou seja, 40 bilhões de reais saíram do Brasil desde que a gente teve o começo desse ano. E a fuga do investidor estrangeiro da Bolsa atinge o pior nível desde a pandemia, desde 2020. Né? Então, com isso, muita gente me pergunta, Rafael, o que está acontecendo? Agora você já sabe, mas principalmente, o que vai acontecer, né? Para onde vai esse dólar? E para responder essa pergunta, eu tenho que ser totalmente sincero com você, né? A resposta correta é ninguém sabe, e quem diz que sabe está mentindo, tá? Porque se existe uma variável econômica impossível de ser prevista, é justamente o dólar, porque a taxa de juros do mundo inteiro influencia sobre o dólar. As decisões políticas, econômicas, geopolíticas influenciam o valor do dólar no mundo inteiro. Então ninguém sabe para onde vai o dólar. Mas dá para a gente dar um chute técnico, né? O que é um chute técnico? É um chute que tem uma grande probabilidade de estar certo, sabendo que pode estar errado. Tá? No curto prazo, na minha visão, a moeda deve ficar nesse patamar atual aí de uns 5,40, talvez uns 5,30, né? Se o governo der os ajustes de conta ali. Então, esse é o patamar atual, né? Graças aí à balança comercial, graças ao momento que nós vivemos. Mas, no longo prazo, não tem jeito. A inflação levará a moeda americana para R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10,00, porque existe uma tendência permanente de alta. Por quê? Porque o que é a inflação? A inflação é a perda do poder de compra da moeda. A inflação do real, historicamente, é maior do que a inflação dos Estados Unidos, a inflação do dólar. Ou seja, se a perda do poder de compra do brasileiro é maior, historicamente, do que a perda do poder de compra do americano, o que acontece? Há uma maior diferença entre as moedas e, como há uma maior perda do poder de compra, aliás, mais rapidamente o brasileiro perde poder de compra, não tem jeito. Esse dólar no longo prazo é com uma tendência permanente de alta. E aí, muita gente também me pergunta, Rafael, dólar alto é ruim? E eu vou te perguntar de volta, tá, mas é ruim para quem? Então eu vou falar aqui para quem é positivo e para quem é negativo. E aí tem uma foto do presidente chinês que adora uma desvalorização cambial, ou seja,
A China utiliza muito isso de desvalorização cambial para se manter competitiva. Por quê? Porque um dólar é alto, ou seja, uma moeda local, no caso real, fraco, ele é muito positivo para a indústria, para exportadores, para o agronegócio, para o turismo nacional, né? Fica mais barato para o gringo vir conhecer as maravilhas brasileiras, né? Gera mais emprego e gera mais imposto, porque você imagina, né? Sei lá, uma determinada indústria tem um custo de produção a R$ 100, tá? E vamos supor que hoje o dólar esteja a R$ 5. Então, quanto que é o custo de produção desse produto? US$ 20. Se por um acaso esse dólar dispara, vai para 7, para 8, para 9, para 10, em dólares o custo de produção cai. Ou seja, internacionalmente, no comércio internacional, o produto brasileiro se torna mais competitivo. É por isso que os produtos chineses são extremamente competitivos, porque eles desvalorizam artificialmente a sua moeda. Tá? E para quem que é ruim, né? A moeda fraca, no caso do Brasil, né? É negativo para quem precisa importar, para quem quer comprar eletrônico, que é importado, né? Para quem compra insumos, né? Que tem ali os seus custos de produção dolarizados. E na real, né, a população em geral fica mais pobre, né, com uma moeda fraca, porque tem um aumento da inflação e também a perda do poder de compra no longo prazo, tá? Então, para a população, no geral, eu entendo que o dólar alto é ruim, mas para o governo, né, que é quem tem capacidade de certa maneira, controlar isso, fazendo uma boa gestão fiscal, né, enfim, é até positivo. Então vem aí um conflito de interesses, né? Será que o governo vai fazer o que é melhor para ele ou o que é melhor para a população? Diz para mim aqui nos comentários o que você acha, mas eu particularmente acho muito difícil este e qualquer outro governo fazer algo que não seja bom para ele, tá? E aí, com isso, chega a pergunta que eu sempre recebo, Rafael, como é que eu vou investir para longo prazo? Como é que eu vou guardar o meu dinheiro? Como é que eu vou investir meu dinheiro de maneira adequada com tantas incertezas, né? Seja o risco fiscal, seja o dólar, seja o juro, seja a inflação. E para isso que nós estamos aqui, né? O nosso escritório de assessoria de investimento aqui é Schweiz. Nós temos aqui toda a capacidade, temos uma equipe aqui extremamente qualificada para te ajudar nos seus investimentos, tá? Então, para isso, o que você precisa fazer? Clicar no link que está na descrição, ou entrar no seu navegador, cashwise.com.br, ou ainda escanear o QR Code que está na tela, entrar no site da Cashwise e chamar ali um assessor, né, deixar ali os seus dados, que nós entraremos em contato e vamos traçar ali para você uma estratégia uma estratégia que possibilite passar por todos esses nuances que a gente está passando aqui no Brasil, seja de dólar, de inflação, de juros, e principalmente fazer com que esses recursos te ajudem a atingir os seus objetivos. Então entre cashwise.com.br e nos chame que a gente possa te ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar a notificação, porque tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!